Meu nome é Nicolas, eu tenho 10 anos, eu venho mudando minha alimentação, frituras eu troquei por grelhados, o salgadinho na escola eu troquei por uma aveia com leite, o que era refrigerante agora eu tomo com um suco, né? Essas guloseimas que a gente come de tarde eu como uma fruta, essas coisas. Meu filho foi diagnosticado com princípio de diabetes, com colesterol alto, pressão alta e sobrepeso. No princípio foi um susto horrivelmente grande para a família toda. Com orientação médica, a gente fez toda uma substituição para a melhoria da saúde dele imediata. E a gente teve um apoio geral aqui da família, todo mundo teve essa melhora também. Futebol foi sempre um esporte que eu tive bastante amor, mas só que eu nunca tive vontade de praticar. Eu recebi orientação de médicos que eu tive que praticar esporte todos os dias. Aí, além do futebol, eu faço judô e capoeira. Depois foi passando uns meses, foi tendo resultados e já ficar sentado em frente à televisão já não é mais meu dia a dia. Hoje, meus médicos já veem bastante resultados e já vêm me elogiando muito. Nós percebemos que ele está mais disposto, que ele está mais animado para tudo, para brincar, para estudar, para passear, não quer mais ficar só na frente do videogame. Vem, Nicolas, vamos dar uma caminhada? Não é fácil, mas assim como eu consegui, você também pode conseguir. Você deve fazer isso por seu desempenho físico, pela sua saúde e seu desempenho mental. Tchau! Não é programa de culinária, mas a conversa sobre alimentação saudável também começa pela escolha dos alimentos. A vida moderna, nas cidades grandes, onde é comum morar longe do trabalho, deixa pouco tempo para o preparo da refeição tradicional dos brasileiros. Isso, mais a grande oferta no supermercado de alimentos ultraprocessados, que prometem praticidade e sabor, afastaram o brasileiro do arroz com feijão, dos legumes, frutas e verduras. Mas você sabe, comer bem deixa o organismo melhor e a vida mais fácil. Os produtos in natura, grãos, cereais, leite, carnes, ovos, pescados, frutas e verduras garantem uma alimentação balanceada, que vai ter reflexos na sua vida. E nessa receita de uma vida saudável, vai só uma pitadinha de sal, gorduras e açúcares. Tá comprovado que o consumo excessivo de sódio, presente no sal, e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração. Troque o sal por ervas e temperos, por exemplo. E que tal escolher alimentos cozidos ou assados no lugar de frituras? Carregar no açúcar também faz mal. Aumenta o risco de obesidade, doenças crônicas e cárie nos dentes. O melhor é evitar o açúcar ou usá-lo somente em pequenas quantidades. Uma alimentação saudável, ela começa, reduzindo cáries, que é um grande problema no Brasil, reduzindo o infarto do miocárdio, que são as primeiras causas de mortalidade no Brasil, reduzindo hipertensão, reduzindo obesidade, que por si é a principal causa, de diabetes. Então vale a pena investir, é um grande investimento comer bem. Dá para mudar mais ainda. Se for adoçar o café, experimente utilizar apenas 1 colher de açúcar em vez de 3. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e no preparo de suas refeições. Melhor ingerir sucos de frutas naturais do que refrigerantes. Verduras, legumes e frutas devem ocupar o lugar de alimentos ultraprocessados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Melhor ainda se forem alimentos orgânicos e agroecológicos. Experimente! No episódio de hoje, eu vou dar 5 dicas sobre o consumo de sal. Este assunto foi mais um tema que os Dindos do Cozinhabá ajudaram a escolher. Dica 1. Reduza a quantidade de sal.
Eu já gravei aqui no canal um vídeo falando sobre os diferentes tipos de sais. E nele eu reforcei a importância da redução do consumo independente do tipo. O problema do sal é que ele é rico em sódio e o consumo excessivo de sódio pode desencadear diversos malefícios para a nossa saúde, como aumento da pressão arterial e alterações renais, por exemplo. Para vocês terem uma noção, a recomendação diária de consumo é de até 2 gramas de sódio por dia, correspondente a 5 gramas de sal, o que seria uma colher de chá. No Brasil, as pessoas consomem em média 12 gramas de sal por dia, ou seja, mais do que o dobro da recomendação. Dica 2. Evite os temperos industrializados. Novamente, a dica aqui é criar o hábito de ler a lista de ingredientes que fica no rótulo dos produtos. Nem todos os temperos industrializados são uma má opção, mas a grande maioria, principalmente aqueles tabletes de caldos prontos, são ricos em sódio e gorduras. Um único tablete tem cerca de 2 gramas de sódio, o que seria a recomendação de um dia inteiro. A dica aqui é optar por temperos mais naturais e aqui no canal a gente já fez um episódio ensinando como utilizar mais os temperos nas preparações e também temos um vídeo do caldo de legumes caseiro. Dica 3. Cuidado com os alimentos ultraprocessados. Aqui está uma das grandes pegadinhas em relação ao sódio. Vários alimentos bastante consumidos, como bolachas recheadas, refrigerantes, molho de tomate pronto, apesar de não terem o gosto salgado, são ricos em sódio. Fora, claro, os alimentos que visivelmente levam sal, como macarrão instantâneo, embutidos, comida congelada, salgadinhos. Inclusive, para ajudar nessa conscientização, a gente vai disponibilizar uma tabela com as quantidades de sódio dos principais alimentos ultraprocessados como recompensa para os dindos. Dica 4. Adicione sal apenas no final do preparo. A prática de ir adicionando sal ao longo do preparo da receita resulta em uma quantidade total de sal muito maior do que se ele for adicionado só no final. Então a minha sugestão é deixar para colocar o sal quando a receita estiver praticamente pronta. Dica 5. Diminua gradativamente. E agora chegamos naquele clássico momento, onde eu imagino o que vocês podem estar se perguntando. Mas Simone, eu tenho pavor de comida sem sal. O que eu faço? A dica aqui para ir treinando o paladar é reduzir a quantidade de sal aos poucos. Retirar o saleiro da mesa também ajuda nesse processo. É importante lembrar que, exceto em algumas doenças específicas, não há necessidade de excluir totalmente o sal da alimentação, já que o sódio presente no sal, consumido dentro das recomendações, exerce funções importantes no nosso organismo. Eu espero que as informações tenham sido úteis. Hoje eu fico por aqui. Até mais! Hoje é dia de polêmica no canal Bem-Estar. Isso significa que falaremos de nutrição. Falaremos sobre índice glicêmico. Já se levantou aí, já se alterou. Para isso eu trouxe a Juliana Bravo, a nossa nutricionista. Bom, Juliana, esse é um assunto polêmico, né? Não quero ficar apanhando das pessoas, trouxe você. Explica primeiro, o que é índice glicêmico? Índice glicêmico nada mais é que a capacidade que um alimento tem de elevar a nossa glicemia. Então, de elevar que é o açúcar no nosso sangue. Ele foi desenvolvido por um pesquisador da Universidade de Toronto em 1981. Então, o que ele fez? Ele pegou um alimento padrão, como o pão branco, o açúcar, foi a referência, foi o controle dele.
E aí com ele comparava para ver como era qual velocidade esse açúcar aumentava também em relação aos outros alimentos. Só para as pessoas entenderem, precisa pegar 50 gramas de carboidrato do pão branco, comparando com 50 gramas de carboidrato da melancia. Ou de qualquer outro alimento. Ou de qualquer outro alimento que se queira entender como é o índice glicêmico dele. Tá. E o índice glicêmico, ele é importante ou não? Ou, por exemplo, a carga glicêmica é mais importante? O que seria a carga glicêmica? A carga glicêmica, ela leva em consideração o índice glicêmico, mas também a quantidade daquele alimento que a gente consome. Então, a porção daquele alimento. Então, assim, só para você ter uma ideia, a melancia, já que a gente falou dela, ela é considerada em muitas tabelas como alto índice glicêmico, tá? É acima de 70. Mas para você comer 50 gramas de carboidrato, quanto você precisa comer de melancia? E aí quando você vê a carga glicêmica, que considera uma porção de melancia, que deve ser mais ou menos 100, 120 gramas de melancia, que dá 6 gramas de carboidrato, a resposta dela é muito menor. Então para você ter um alto índice glicêmico, você teria que comer muita melancia. Entendi. Então, o mais importante é levar em consideração a carga glicêmica. Agora, está muito na moda a dieta do índice glicêmico, né? Que é você não comer muito carboidrato nas refeições, principalmente esses de alto índice glicêmico. Aí eu fico me perguntando, quando você vai tomar um café da manhã, você não come só carboidrato, né? Então, vamos supor, eu vou tomar um iogurte, eu vou comer um pedaço de queijo, claro, eu vou ter ali o meu pão, minha fruta. Quando eu coloco uma proteína, gordura, fibra, junto com esse carboidrato, a velocidade com que o açúcar vai no sangue é a mesma de eu comer isoladamente esse carboidrato? Não. Então, assim, diversos fatores influenciam nessa resposta glicêmica do alimento. Como você mesmo falou, uma proteína, uma gordura, fibra. Então, se você comer o seu pão com queijo, com ovo, com leite, com iogurte, você já vai diminuir essa resposta glicêmica do seu café da manhã. Entendi. Diferente de você simplesmente só comer o pão branco de manhã. O mais importante é a pessoa evitar uma refeição ou um lanche onde ele coma muito carboidrato, só o carboidrato, sem acompanhar nenhum outro nutriente. Exatamente, principalmente se for só de alto índice glicêmico. Entendi. Tá? Então, aquela batatinha com a cerveja... A batatinha, tá vendo você? Olha, cuidado com a batata com a cerveja. Agora, já que você tocou nesse assunto, me veio uma outra questão aqui. Em alguns momentos, é bom, né, eu ter um alimento de alto índice glicêmico. Sei lá, pré-atividade física ou um maratonista. Você cansa de ver maratonista às vezes tomando Coca-Cola. Sim. Ou Palmeiras chapa Coca, mas pode deixar, não tem problema. Mas tomando um refrigerante. Então, em determinados momentos, principalmente quando você tem um treino ou alguma coisa assim, não é nenhum problema você ter esse alto índice glicêmico. Não, né? por isso que a gente fala que não existe uma fórmula e nada é generalizado, então é tudo muito individual. Então realmente atletas durante a atividade física, principalmente essas de longa duração, elas precisam sim de carboidrato de alto índice glicêmico para recuperação de glicogênio muscular, para ter energia para continuar a sua atividade física. São aqueles gelzinhos? Gel, tem gente que usa gel, tem gente que consome rapadura, bananinha, refrigerante. Cada um meio que... Vai do gosto. Vai do gosto. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Juliana, simpática, veio aqui de uma maneira bem tranquila, explicou direitinho o índice glicêmico, tirou as suas dúvidas. E isso só foi possível porque alguém se inscreveu no canal e deixou os comentários. Para a gente voltar aqui com um outro assunto, tirar a dúvida, você vai ter que fazer isso, tá? Não se esqueça, é fácil, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Toda segunda, toda quinta, 7h30 da manhã, um vídeo inédito para você no Bem-Estar. Algum tempo atrás, não muitos anos, minha avó ia no quintal, pegava uma galinha, torcia o pescoço dela, tirava as penas e ela estava morta. Ela abria essa galinha, tirava tudo de dentro, limpava, cortava em pedaços, cozinhava. Parte virava frango com polenta, outra parte ia para a geladeira para outros pratos, não por muito tempo, porque não se conservava.
Anos depois, minha mãe ia a um estabelecimento comercial, escolhia uma galinha entre várias em uma gaiola. O dono da loja pegava essa galinha, matava, dava para minha mãe limpinha, em pedaços. Minha mãe ia para casa e cozinhava para nossa refeição. Alguns anos depois, minha mãe já não ia mais nesse estabelecimento, mas a um pequeno supermercado. Comprava um frango já embalado em uma bandeja. Agora eu vou a um grande supermercado e encontro algo dentro de uma caixa onde está escrito frango, mas eu não tenho certeza que lá dentro tem frango. Essa é a nossa história sintetizada. Se você pensar na história desse frango ao longo dos anos, é a história de como a nossa alimentação se transformou, como tínhamos a garantia sobre o que comíamos, praticamente total controle sobre o que comíamos, e como hoje praticamente não temos controle nenhum. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável quer que cada um de nós, nossa sociedade, nossos países e nosso planeta volte a ter controle sobre o nosso alimento. Que a gente saiba de onde vem a semente, que a gente possa pisar na terra e colher, que resgatemos nossas histórias e possamos expressar nossas verdades através do nosso prato. Isso não é nada fácil, é fundamental, mas não é nada fácil. Hoje as galinhas, as sementes, as terras, as prateleiras estão nas mãos de pouquíssimos. Pouquíssimos acumulam muitas riquezas, acumulam muito poder. E nós perdemos saúde, perdemos tradição, perdemos bem-estar e perdemos soberania. A Aliança existe para contribuir para o resgate de tudo isso. Para que a gente perceba que esse ato tão simples, tão básico da vida, é a expressão de como o mundo se organiza. A Aliança existe para contribuir para que o mundo se organize em nome da equidade, do bem-estar e da vida. Você sabia que no Brasil, 1 em cada 2 adultos e 1 em cada 3 crianças está acima do peso? Não é por acaso que nessa roda de amigos aí, pelo menos um deles consome refrigerante ou suco artificial no mínimo 5 dias por semana. E o que dizer dos doces? Pelo menos uma pessoa dessa turminha aí consome doces 5 ou mais vezes na semana. Essa situação é muito grave. Afinal, não se trata apenas de uma pausa para refrescar ou adoçar a vida. Você sabia que ao consumir uma lata de refrigerante por dia durante 7 dias, uma pessoa está ingerindo mais do que um copo cheio de açúcar? Se essa quantidade aumentar um pouco e essa pessoa passar a consumir uma lata de refrigerante por dia, ela estará consumindo mais de 1 quilo de açúcar por mês. Ainda bem que você não faz isso, né? Estima-se que 1/3 dos casos de câncer, como de intestino, mama, ovário e próstata, sejam causados pela alimentação inadequada. A alimentação inadequada é aquela em que as pessoas exageram no consumo de produtos cheios de gordura, sal ou açúcar. Por isso, fique atento. Para desfrutar o melhor da vida, comece cuidando bem da sua alimentação. Prefira alimentos frescos, como frutas, verduras, legumes e alimentos minimamente processados. Este, com certeza, é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Alimento é vida. Mas será que nós sabemos o que estamos comendo? Carbonato de cálcio, pirofosfato de sódico, sulfato de zinco, emulsificante lecitina de soja. Preste atenção, esses são ingredientes artificiais consumidos diariamente por adultos e crianças em todo o país. E que tal um copo de achocolatado, amido modificado, soro de leite em pó reconstituído, celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, citrato de sódio? Isso será mesmo saudável?
Muitos alimentos processados que parecem ser saudáveis estão compostos de ingredientes artificiais que fazem mal à sua saúde. Para ter uma alimentação saudável, sempre que possível, escolha alimentos in natura, como frutas, verduras, hortaliças. Isso é comida de verdade, não artificial. Mas é claro que nem sempre a correria do dia a dia nos permite tempo para preparar e consumir alimentos frescos diariamente. Quando tiver pouco tempo, prefira alimentos minimamente processados, que são mais próximos da forma natural. Quando for consumir alimentos processados, escolha os que contenham ingredientes culinários que você conhece. Quer uma dica para comer melhor? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Parece complicado, mas é simples. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Já os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos à limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento. Ou seja, processos mínimos que não adicionam nada em sua composição. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais de que necessitamos. Mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis. Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e de vários nutrientes e geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal. Mas, sozinhos, costumam não fornecer todos os nutrientes necessários. Por isso, é importante fazer o prato sempre de uma forma variada. Alimentação saudável não tem mistério. Está presente em todas as regiões do país e consiste dos diferentes grupos de alimentos que conhecemos. Com esses alimentos, é possível fazer uma infinidade de preparações saborosas e saudáveis. A melhor opção é usar vários tipos de alimentos de origem vegetal, como feijão, arroz, mandioca, verduras e legumes, e limitar o consumo de alimentos de origem animal. Assim, é possível optar por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade. Procure sempre escolher alimentos da época e produzidos perto de você. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos locais e da agroecologia familiar, maior será o apoio que esses produtores vão receber. Assim, vamos estar mais próximos de conquistar um sistema alimentar mais justo e sustentável, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento do Ministério da Saúde que organiza as recomendações de alimentação saudável. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Conheça o guia e tenha dicas para a alimentação saudável de verdade. O que saber sobre o processamento dos alimentos? Você sabia que os alimentos são classificados de acordo com seu estado natural e o quanto foram manipulados? Eles são divididos em 3 categorias: in natura ou minimamente processados, processados e ultraprocessados.
Alimentos in natura e minimamente processados. São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Já os minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos a alterações mínimas como moagem, refrigeração e limpeza, mas sem adição de temperos. Alimentos processados. Alimentos processados, em geral, são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. São fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário nos alimentos in natura ou minimamente processados para aumentar sua duração ou realçar sabores. Alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são produzidos a partir de substâncias extraídas de alimentos como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas, ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Sua dieta deve ser rica em alimentos in natura, poucos alimentos processados e, se possível, evitar os ultraprocessados. Lembre-se, você é responsável pela sua saúde. Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas em fábricas. Muitos desses produtos são versões artificiais de alimentos que incluem substâncias extraídas do petróleo e do carvão. Às vezes, eles até contam no rótulo que contém ingredientes naturais. Mas ele costuma ser uma parte muito pequena do que vem naquele pacote. Biscoitos, bolachas, sorvetes, gelatina, macarrão instantâneo, balas, barras de cereais e outros cereais açucarados, salgadinhos de pacote, suco de caixinha ou refresco em pó, refrigerantes, salsichas, bebidas lácteas, pães de forma, de hambúrguer ou cachorro-quente. A lista de oferta dos ultraprocessados é grande, assim como a lista de ingredientes com que eles são feitos. A lista de ingredientes presente no rótulo é a melhor maneira de identificar essas imitações da comida de verdade. Procure sempre escolher produtos em que você reconheça os itens que estão na lista de ingredientes. Fuja das palavras difíceis que você não reconhece. Alimentos ultraprocessados são geralmente ricos em gorduras ou açúcares e muitas vezes cheios de gorduras e açúcares. Muitos deles apresentam alto teor de sódio. A indústria adiciona grandes quantidades de sal para estender a duração dos produtos, intensificar o sabor ou mesmo disfarçar o gosto ruim de aditivos ou de substâncias adicionadas ao alimento na técnica de ultraprocessamento. Também pensando na durabilidade, esses alimentos são feitos com gorduras que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. Essas gorduras são conhecidas como gorduras saturadas e hidrogenadas. São as gorduras trans. Há também os ultraprocessados que se fazem de bons moços. Os produtos light ou diet. Apesar do que prometem, essas reformulações nem sempre trazem benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento da quantidade de açúcar ou vice-versa. Ou ainda, quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos alimentos ultraprocessados. Esses nutrientes acrescentados não têm os mesmos benefícios que os nutrientes naturalmente presentes nos alimentos de verdade. O consumo excessivo desse tipo de alimento aumenta o risco de obesidade, além de favorecer o aparecimento de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer e aumentar o risco de deficiências nutricionais. Por isso, a regra de ouro é sempre escolher alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias em vez de alimentos ultraprocessados. Uma dica simples é: na dúvida, descasque mais e desembale menos, para comer de forma mais saudável. Conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira.
um documento do Ministério da Saúde que organiza as recomendações de alimentação saudável. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Conheça o guia e tenha dicas para a alimentação saudável de verdade. Você já pensou sobre os tipos de alimentos que consome e o que eles representam para a sua saúde? Para ajudar na reflexão, vamos separar os alimentos em categorias de acordo com o tipo de processamento pelo qual eles passaram durante sua produção. A primeira categoria é composta por alimentos in natura, ou que foram minimamente processados. Os alimentos in natura são aqueles que foram obtidos diretamente de plantas ou animais, enquanto os alimentos minimamente processados sofreram pouquíssimas alterações, como lavagem, cortes, congelamento e trituração. Nessa categoria estão o arroz e o feijão. A dupla, uma das principais marcas da culinária brasileira, representa 22,9% da energia consumida por dia de um brasileiro acima de 10 anos. A segunda categoria é feita de alimentos processados. São alimentos produzidos principalmente com a adição de açúcar, sal ou outra substância de uso culinário em alimentos in natura, ou minimamente processados. O pão francês, por exemplo, está nessa categoria e representa 6,9% do consumo diário de calorias. Já o queijo representa 1,1% das calorias consumidas por um brasileiro ao dia. A terceira categoria são os alimentos ultraprocessados. A fabricação deles envolve diversas etapas e técnicas de processamento e ingredientes, que muitas vezes são exclusivamente industriais. Na alimentação dos brasileiros, os ultraprocessados representam 29,6% do consumo diário de calorias. Somente bolos e biscoitos doces industrializados representam 3% das calorias ingeridas pelos brasileiros em um dia. Em seguida, temos lanches do tipo fast food e refrigerantes. Uma boa maneira de diferenciar os processados dos ultraprocessados é olhar o rótulo dos alimentos. Se na lista de ingredientes tiver muitos itens com nomes pouco familiares, como emulsificantes, realçadores de sabor, corantes e aromatizantes, este alimento é ultraprocessado. Agora vamos comparar a dieta brasileira com as recomendações de consumo para uma alimentação ideal. Como a gente pode ver, há um excesso no consumo de açúcar, sódio, gordura trans, além da ingestão de quantidades insuficientes de fibras e potássio. Essa diferença entre o que é consumido e o que é recomendado passa pelo crescente aumento da presença de alimentos ultraprocessados na dieta dos brasileiros desde a década de 80. Os ultraprocessados possuem maior concentração de calorias, maior teor de açúcar, gordura em geral e menor teor de proteínas e fibras. Eles também limitam o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, porque acabam substituindo outros alimentos como frutas e água nas principais refeições. Se isso te preocupou, o Guia Alimentar para a População Brasileira, documento feito pelo Ministério da Saúde, tem uma regra de ouro para melhorar sua alimentação. Prefira sempre alimentos in natura, alimentos minimamente processados e preparações. Pessoal, essa é a segunda série de vídeos sobre dúvidas comuns em endocrinologia e hoje eu vou falar para vocês da diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, que é uma dúvida super comum que eu vejo por aí. E aí, você sabe qual é a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica? Índice glicêmico é a velocidade com que a gente consegue absorver a glicose ou açúcar dos alimentos. Calma, vamos lá, vamos desenhar para a gente poder entender. Então assim, quando eu como um alimento que tem carboidrato, então eu vou ingerir esse alimento, vou desenhar para vocês. E esse alimento chegou no meu estômago e chegou no meu intestino, então aqui a gente tem que desenhar o intestino como se ele fosse um tubinho. E esse tubinho, ele é revestido como se fosse um tapete, igual um tapete de banheiro, bem felpudo. E aí vai chegar essa glicose dentro desse meu intestino. A velocidade com que esse intestino consegue absorver a glicose e a glicose vai parar dentro da corrente sanguínea, isso a gente chama de índice glicêmico.
Alimentos que têm índices glicêmicos altos são aqueles alimentos que são constituídos principalmente de carboidratos simples, como por exemplo, pão branco, arroz branco, macarrão branco, açúcar refinado, porque são alimentos que são absorvidos rapidamente pelo meu intestino e eu consigo ver o reflexo dessa glicose que eu ingeri rapidamente na corrente sanguínea. Já os alimentos que têm carboidratos complexos, mais fibras, são alimentos que têm índice glicêmico mais baixo. E a gente tem, por exemplo, pão integral, arroz integral, macarrão integral. São aqueles alimentos que são enriquecidos com fibra. A batata doce, por exemplo, que também tem um amido resistente, aquele amido que não é digerido rapidamente pelo meu intestino, vai fazer com que toda vez que eu tenho fibras, então a partir do momento que eu tenho uma glicose com fibras aqui no meio, as fibras elas não são digeridas pelo meu intestino e isso dificulta a absorção da glicose. Por isso que o índice glicêmico é mais baixo. Carga glicêmica do alimento tem a ver com a quantidade de glicose geral. Então, muitas vezes um alimento ele pode ter um índice glicêmico baixo, mas uma carga glicêmica alta. Por exemplo, se eu comer um prato de macarrão integral, ou seja, ele vai ter bastante carga glicêmica, mas o índice glicêmico dele vai ser baixo, porque a quantidade, a velocidade da entrada da glicose dele no meu organismo vai ser lenta. Em compensação, por exemplo, um pão francês, ele vai ter uma carga glicêmica mais alta, mas também um índice glicêmico mais alto também. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like e também curte aqui o canal do Endocrinologia no YouTube.